Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Vamos para mais um programa Psicologia e Vida. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado ao casamento, ao matrimônio. E eu vou, ao final, deixar 3 dicas para a gente se relacionar melhor no casamento. Começando por essa palavra, relacionar-se no casamento, não é uma tarefa difícil, não diria só no casamento, mas se relacionar com pessoas, a relação entre as pessoas está se tornando, estamos passando por um momento, acredito que difícil das pessoas se relacionarem, até porque estamos tornando essa oportunidade de se relacionar cada vez mais escassa no momento em que essa relação, esse relacionar não acontece a nível de celular, de mensagens, Então eu preciso estar me relacionando com o outro, não só ali conversando, por mensagem, sem um contato físico, a presença, sem o olhar, às vezes até por videoconferência, mas não é a mesma coisa. Então, assim, é um grande desafio, E se relacionar na vida conjugal exige o ato de ceder às suas vontades, às vezes, para atender a necessidade do outro. O casal ainda, quando namorados, eles estão se conhecendo, estão conquistando o coração do parceiro, da parceira. E muitas das vezes o relacionamento está baseado na satisfação da vontade do outro, por medo até às vezes de perder esse amor. Mas nessa fase ainda se considera que estão vivendo uma paixão, onde essa paixão vai diminuindo, São coisas momentâneas, são coisas passageiras. No entanto, já no casamento e com o passar do tempo, o casal começa a sentir falta de alguns costumes que ele tinha na sua individualidade e que nesse início abriu mão. E então pode entrar em choque com o que é propriamente o casamento, que é uma entrega, uma realização da felicidade do outro, da satisfação do outro. E essa descoberta, às vezes, leva anos para as pessoas entenderem quando isso acontece, Os primeiros anos do casamento, eles são os mais desafiadores, mas também onde o casal pode utilizar como oportunidade de amadurecer para viver um relacionamento saudável. É importante também que cada um possa, sim, viver sua individualidade, até para que o ato de ceder seja uma escolha e não uma obrigação. Você tem a escolha, você faz porque você entende que esse ato de ceder vai trazer consequências saudáveis para o seu relacionamento, para o seu casamento. Não é ceder porque alguém, ou porque eu estou dizendo aqui, porque alguém está dizendo que o casamento tem que ceder. Não é isso. Marido e mulher, marido e esposa começam a viver juntos uma rotina que nenhum dos dois estavam acostumados. Na verdade, é um grande aprendizado. O amor da sua vida pode ser aquele que traz como costume deixar a pasta de dentes, por exemplo, aberta depois do uso. Ou a esposa que você quer viver para sempre, ser extremamente metódica com a organização da sua casa. E aí, como que vai se dar isso, A vida, a partir do casamento, a partir desse momento, estará repleta de novos costumes e novos hábitos. Aqueles hábitos antigos vão precisar ser revisitados, remodelados ou extirpados dessa relação. Cada um traz para o casamento uma bagagem própria e que com certeza interfere na relação dos dois. Sendo assim, é preciso algumas estratégias para que haja um exercício de
entendimento, um exercício de perdão, um exercício de entender qual é a necessidade, né? Qual é a verdadeira necessidade que você tem que o outro realize para você, e não apenas ficar entrando no julgamento daquela pessoa, né? Isso tem uma grande diferença. E aí, nesse exercício de perdão, nesse exercício de entendimento do outro, de conhecimento do outro, é que os dois vão amadurecendo no casamento sem perder a essência, que é o amor, né? Tendo isso, na verdade, como o principal. Para ajudar aos casais que estão aqui ouvindo, e você também pode, né, divulgar, né, pode compartilhar esse programa, né, e muitos outros, inclusive, que estão na rádio, muito bons para aqueles que vocês acham que também estão passando por alguma dificuldade, por exemplo, em relação ao casamento aqui, no que eu estou falando, né? Então, assim, eu vou dar aqui algumas dicas importantes que nesse processo podem ser utilizadas para restaurar o casamento, para melhorar, né, o relacionamento. Enfim, uma primeira dica o casal deve reconhecer que existem essas diferenças entre eles e que essas diferenças elas podem ser positivas para o relacionamento, desde que eles as percebam e se proponham juntos a lidar com elas. Porque tem situações onde, por exemplo, uma questão que acontece muito na vida do casal é a dificuldade financeira, por exemplo, né? E às vezes a pessoa que está ali responsável por controlar esse financeiro, ela não sabe fazer isso, ela tem um descontrole naquilo. E acaba gerando sempre brigas e brigas e brigas. Será que o outro não faz isso melhor? Por que não experimentar que o outro faça? Hoje, a partir vamos tentar esse mês, você vai fazer o controle das nossas finanças, porque isso é uma coisa que precisa ser feito dentro do casamento, né? Dentro de um verdadeiro casamento, do matrimônio, essa vida financeira ela é única, né? Não tem o dinheiro de um e o dinheiro do outro, não, tem o dinheiro da família, né? Uma outra dica é perceberem que homem e mulher reagem de forma diferente diante das situações e que um precisa olhar para o outro entendendo que ele ou ela está fazendo o seu melhor e se ajudarem mutuamente. Então, às vezes o que um está fazendo com a intenção de acertar, está fazendo com a intenção de agradar, está fazendo com a intenção, mas o outro recebe de uma forma que não é essa forma. Então isso precisa ser falado, isso precisa ser esclarecido, né? Existe uma ferramenta na psicologia que é a comunicação não violenta, que eu tenho inclusive alguns cursos sobre isso, né, que ensinam o casal, né, a aprimorar essa comunicação, porque nós falhamos às vezes muito na comunicação. Nós falamos as coisas rápidas, nós falamos sem pensar, nós não ouvimos o outro. A comunicação aqui que eu estou falando não é nem só o falar, mas sim treinar, o escutar o outro, o ser claro nas coisas que fala, né? Quantas vezes a gente pede para o outro fazer alguma coisa, mas a gente não é claro naquilo que falou. Normalmente as mulheres, né, pela correria do dia a dia, com a casa, com as crianças, acaba falando, né, tudo correndo, então as coisas saem truncadas e às vezes o outro, né, a outra pessoa que está recebendo a informação, ela tem dificuldades de entender o que foi dito, né? E não adianta ficar só julgando, dizendo, mas você não entendeu, não, eu preciso olhar para a pessoa e entender que ela não entendeu e que eu preciso ser mais clara quando eu vou falar alguma coisa, porque se a gente não resolve isso dentro de casa, não tem quem vá resolver pra gente,
né? E hoje os casais estão muito nessa, às vezes entram nessa competição, né, de quem tá certo, de quem tá errado, de quem tá fazendo mais certo, quem tá fazendo mais errado, quem ganha mais, quem ganha menos, quem cuida das crianças, quem não cuida, quem dá atenção, quem não dá atenção. E aí fica um jogo de forças, né? Parece um cabo de forças puxando para um lado e para o outro, quando na verdade a gente precisa usar esse cabo para todo mundo, né? Para levar para frente, não para os opostos, né? Uma terceira dica: admitirem reciprocamente que são seres humanos e, portanto, passíveis de erro, de falhas, e que um está ali para dar suporte ao outro. Então, quando a gente aceita, né, que eu falhei, eu aceito que eu errei, eu peço desculpas, né? Eu começo a ver também que o outro também tem esse lado de poder errar, de poder falhar, de poder falar às vezes algo que, né, não deveria ter falado e eu preciso desculpar. Então a gente precisa estar com o coração aberto também para isso. Vejam que eu estou falando coisas aqui que com certeza talvez alguém que esteja muito envolvido num conflito familiar ache muito difícil de fazer, mas não é difícil. Esse é o normal de acontecer. Só que hoje as pessoas estão... E isso gera cada vez mais um relacionamento, né? Só que as pessoas hoje estão cada vez mais se afastando, né? Existe um conflito, se afastam, vão um para cada quarto, né? Chegam tarde do trabalho para não conviver ali, né, com a família. Então isso exige também um esforço do casal de, né, qual é o sentido aqui que eu tenho nesse casamento. Eu quero realmente aqui continuar, eu quero ter um casamento saudável, então vamos todo mundo trabalhar em função disso, né? E aí eu queria deixar uma passagem aqui, uma passagem bíblica que reflete exatamente isso que eu estou falando aqui e que possa trazer também, que seja uma palavra de vida aí dentro do seu casamento, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é uma passagem bíblica que está lá em Colossenses 3, de 12 a 14, se você quiser visitar e ler, que é uma palavra que dá a confirmação para a gente de que quando a gente tenta, né, se relacionar cada vez melhor dentro do casamento, né, trazer essa vida saudável dentro do relacionamento, é no caminho certo que a gente está, né, que a gente está indo. Então, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo programa. Espero que você tenha conseguido, né, entender bem esse relacionar-se no casamento. É um grande desafio, mas também é uma oportunidade de grandes melhoras, né, no relacionamento, não só do casal, mas da família. No próximo programa nós nos vemos novamente na terça-feira, né, toda terça-feira às 9 horas da manhã, no programa Psicologia e Vida na Web Rádio Amparo. Até lá. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.